Eu tenho um método que eu mesmo desenvolvi para análise, né? Eu tenho um método que eu mesmo desenvolvi para conseguir fazer as análises. Chama M8P. M8P, que significa um método de 8 perguntas. Cara, isso aqui, só quem teve acesso a isso aqui até hoje, né? São os meus alunos de consultoria e o pessoal da VDA. A partir da resposta de 8 perguntas, conseguir analisar o jogo. Rafa, então quer dizer que eu vou responder 8 perguntas e vou analisar o jogo? Sim. Agora, a forma como você responde as perguntas, o nível de profundidade que você consegue responder as perguntas e o nível de assertividade, ou seja, o quanto eu estou certo quando eu respondo essas perguntas, aí é o que mais vai variar. A partir da resposta de 8 perguntas, porque essas 8 perguntas elas estão correlacionadas com os submomentos do jogo. Então, em cada submomento do jogo, a gente vai falar sobre o que são os submomentos do jogo lá na frente. Então, em cada submomento do jogo, a gente vai ter que responder essas 8 perguntas. Rafa, quais são essas 8 perguntas que, se eu responder, eu consigo analisar o jogo? Essas 8 perguntas, elas são divididas em 2 categorias, tá? Categoria descritiva e categoria interpretativa. E aqui tem uma mudança. Eu passei a classificar uma dessas perguntas de maneira diferente. Ela antes era descritiva e agora ela é interpretativa. Então vamos lá. Quais são as perguntas descritivas que a gente precisa responder para conseguir analisar o jogo e por que elas se chamam perguntas descritivas? Elas se chamam perguntas descritivas porque elas descrevem, né, o mais óbvio do que isso, só 2 disso, elas descrevem aquilo que está acontecendo no jogo. Então você vai passar a conseguir analisar o jogo, e o primeiro passo para você conseguir analisar o jogo é conseguir descrever o que está acontecendo ali. Que submomento é esse? Quantos jogadores envolvidos? A gente vai para essas perguntas agora. Então, se eu não consigo sequer descrever o que está acontecendo no jogo naquele momento, como é que eu vou conseguir analisar? Como é que eu vou conseguir interpretar? Então, as primeiras perguntas são as perguntas descritivas que você precisa fazer. A gente daqui a pouco vai ter um exemplo aqui, tá? As perguntas descritivas são, primeiro, o que é? Então, o que qual é o submomento que a gente está trabalhando aqui? O que é que eu estou analisando? A primeira pergunta descritiva é essa. O que é que eu estou analisando? Eu estou analisando aqui a organização ofensiva da seleção brasileira, que é o que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Eu estou analisando aqui a transição defensiva do Manchester City, que é outra coisa que a gente que eu produzi conteúdo, a gente não vai ver hoje, mas eu produzi conteúdo há pouco tempo. Então, o que é? Quando a gente responde, e tem na CMA, tá? Sobre a transição defensiva do City. Quando a gente fala sobre o que é, a gente está falando sobre o objeto propriamente da nossa análise. Depois do que é, a gente vai perguntar quantos jogadores estão envolvidos diretamente com aquele submomento. Não, quase que eu babava aqui agora. Não indiretamente, tá? Mas diretamente naquele submomento. Por exemplo, estou analisando a organização defensiva da equipe em bloco baixo. Quantos jogadores estão de fato envolvidos com a organização defensiva daquela equipe em bloco baixo? E quais são as suas atribuições, né? Então, quantos tem ali? Isso é importante. Depois, quem são esses jogadores? Estou analisando uma transição ofensiva da equipe. Quem são os jogadores que puxam a profundidade, que atacam a profundidade? Quem são os jogadores que lançam a bola no sentido da profundidade? Depois, quando isso acontece? Em que momento essa equipe passa de primeira fase de construção para a segunda fase de construção? Quando acontece o movimento de desmarque para finalização e não entrada do último terço? Quando a equipe pressiona pós-perda? Quando? Isso também é objetivo, é descritivo. Acontece logo em seguida isso, acontece geralmente depois que a equipe faz isso. Então, o quando também entra nas perguntas descritivas, né? E por último, o onde em que setor do campo aconteceu aquilo dali. Eu estou analisando ali a primeira fase de construção. Então, a primeira fase de construção acontece aonde no campo? Acontece próximo da baliza. Eu estou analisando a transição ofensiva da equipe. Ela roubou a bola num lugar e atacou outro lugar. Então, onde foi que ela roubou a bola? Onde foi que ela atacou de fato? Então, quando você responde essas 5 perguntas, você vai conseguir ter já uma visão, um panorama sobre o jogo melhor do que era o panorama que você tinha antes. Quando você consegue entender essas relações numéricas, essas relações hierárquicas, comportamentais na equipe, né? Ou seja, quem faz o quê, você vai conseguir já ter uma análise descritiva melhor sobre a equipe. E em seguida, a gente vai para a questão interpretativas, que é para as questões interpretativas, que são o como
E o como, pessoal, antigamente eu colocava na descritiva, né? Porque o como era simplesmente descrever como aconteceu alguma coisa no jogo. Mas eu percebi que cada um pode ter uma leitura diferente em relação a isso. E eu disse, não, eu vou passar o como agora para uma pergunta interpretativa. Então, como é que aquela equipe passa do primeiro terço para o segundo terço? Como é que aquela equipe ataca, né? É um ataque direto? É um ataque posicional? É um ataque rápido? Ataca mais por contra-ataque? Como é que aquela equipe ela consegue causar dano no adversário? Então, tudo isso aí é relevante e importante demais para que a gente consiga entender e analisar o jogo. E é uma pergunta que tem um viés mais qualitativo, mais interpretativo, tá? Depois, por quê? E aqui, ou melhor, vou deixar o porquê por último, né? Não, vou deixar o porquê agora. Por quê? Ou seja, por que essa equipe faz isso? E por que é interpretativo? Por quê? Por que o porquê é interpretativo? Porque o meu porquê pode diferenciar do seu porquê. Essa equipe ataca mais pelo lado esquerdo porque é o lado do Neymar. Não, essa equipe ataca mais pelo lado esquerdo porque é o lado que o lateral é mais forte. Essa equipe defende num bloco mais alto, ou melhor, essa equipe não defende no bloco mais alto porque tem zagueiros lentos. Então, o porquê também é interpretativo, mas o interpretativo também faz parte da análise. E por último, a que custo? Como assim, Rafa? A que custo? Então, quais são os perigos que essa equipe corre quando ela escolhe atacar dessa forma, defender dessa forma, transitar dessa forma? A que custo essa equipe, ou seja, quais são as vulnerabilidades que aquela equipe vai ter que administrar quando ela escolhe, por exemplo, fazer uma primeira fase de construção com 3 jogadores somente? Então, quantos jogadores estão envolvidos? O que é a primeira fase de construção, onde próximo da baliza, e a que custo, ou seja, quais são os riscos que aquela equipe corre quando faz isso. Se você responder essas 8 perguntas para cada submomento do jogo, você já tem uma análise.